Há poucas semanas, o GPcast trouxe o professor Fábio Toral para falar sobre um tema que ele havia apresentado durante a última Expo Genética, realizada dos dias 17 a 25 de agosto, lá em Uberaba. Hoje é a vez da gente trazer outro assunto abordado por lá, só que dessa vez com o Dr. Gilberto Menezes, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, gestor do programa Embrapa Gene Plus, e que falou sobre novos fenótipos na seleção de gado de corte, ou seja, características que em um futuro próximo podem constar da régua de DEPS dos animais avaliados. Gilberto, obrigado por você ter aceitado o convite mais uma vez de participar do GPcast, e eu queria já iniciar com uma pergunta. A metodologia e as ferramentas para avaliar os animais e chegar ao valor genético e chegar ao valor das DEPs já evoluíram muito desde o seu início. As primeiras avaliações começaram na década de 80, 90, e eu queria que você pontuasse, primeiro, quais que você considera os principais avanços, desde as primeiras avaliações publicadas até o que a gente tem hoje. Olá, Mauri, a satisfação estar mais uma vez participando do GPcast, iniciativa muito interessante, que permite que a gente possa aprofundar em alguns assuntos e mesmo levar para mais pessoas um assunto como esse que foi tratado lá na última Expo Genética, em Uberaba, e que, claro, ficou restrito àquelas pessoas que ali estavam. Então, assim, a sua pergunta é interessante, de fato, a gente vem passando, né, nas últimas décadas, em termos de melhoramento genético, animal e vegetal, por grandes evoluções, por grandes mudanças, e essas mudanças envolvem, como você bem disse, tanto o processo de fazer a avaliação genética dos animais, que seria a forma da gente conseguir estimar, medir o mérito genético dos animais para as características de interesse na seleção, algo muito importante, uma vez que o progresso genético, efetivamente, ele depende dessa capacidade da gente conseguir escolher para a reprodução aqueles animais geneticamente superiores para o que a gente deseja e, portanto, capaz de passar essa genética, transmitir essa genética para a próxima geração, para a sua progênie. Esse é um ponto importante e muitos avanços aconteceram, e é essa a sua pergunta. E o tópico, né, o que a gente discutiu na palestra foi a evolução do que se medir, dessas características que são usadas na seleção, no caso de gado de corte, que saiu desde uma avaliação visual, chegando hoje a fenótipos, a medidas bem sofisticadas, como, por exemplo, eficiência alimentar. Mas o que eu diria, né, em relação à parte de avaliação genética que você falou, o que a gente teve de mais avanço, na verdade, a gente teve, principalmente nos últimos 20, 30 anos, felizmente a gente conseguiu um avanço grande da parte de computação. Aí você falou, mas o que isso tem a ver com melhoramento? Tem a ver que essa computação, avanços da informática, permitiram que estratégias matemáticas, estatísticas, que a gente chama de metodologias estatísticas, que já tinham sido desenvolvidas e pensadas há muitas décadas atrás, quase já há 80 anos atrás, 70 anos atrás, pudessem ser efetivamente utilizadas em escala dentro das rotinas de programas de melhoramento de gado de corte, de outras espécies de animais e mesmo de plantas. E isso permitiu, né, a gente ter estimativas desse mérito genético dos animais muito melhores. Por quê? Porque a gente conseguiu usar essas estratégias melhores, modelos estatísticos melhores, e aí, ao longo dessas décadas, tendo a informática, a computação mais avançada, permitiu que também novas estratégias estatísticas fossem sendo desenvolvidas, melhores modelos, e permitindo que a gente tivesse cada vez melhores informações genéticas dos animais, para as diversas características que a gente trabalha, peso, perímetro escrotal, carcaça, enfim, independentemente do fenótipo, a gente conseguindo ter uma estimativa melhor dos valores genéticos. Então, primeiro eu pontuaria isso, esse grande avanço que a computação nos deu e continua dando, porque ela vem avançando bastante,
mais acessível, inclusive, né, que o maior número de pessoas consiga ter acesso a computadores, por exemplo, de alto nível, e assim mais grupos que trabalham com melhoramento conseguem utilizar dessas metodologias, então isso é um grande avanço. Esses modelos foram sendo refinados, mas, por último, acho que não dá para não mencionar, que foi a gente conseguir inserir dentro desse processo de avaliação genética a informação contida no genoma dos animais, que era um sonho, né? Sempre foi um sonho, desde que se pensa em melhoramento, que olha, melhoramento genético, se eu conseguisse ter acesso de fato ao que o que aquele animal carrega no seu DNA, vamos assim dizer, no seu genoma, para usar aquela informação no processo de seleção, seria ótimo. Por muitos anos, não havia essa possibilidade. Por um lado, computacionalmente, a gente não teria nem como fazer o tratamento dessas informações, e por outro, e aqui eu coloco um outro avanço que sai fora do melhoramento, mas que diretamente, mas que nos ajudou, que foi tecnologias que permitiram a gente acessar essas informações do genoma dos animais e dos vegetais, e, portanto, conseguir ali extrair informações para usar no processo de avaliação genética. E aí isso aqui, vamos colocar aqui a partir dos anos 2000, essa genômica, essas informações contidas no genoma, elas passam a ser incorporadas nos processos de avaliação genética, se somando às metodologias que a gente já tinha, e aí a gente passa a ter DEPs, estimativas de valores genéticos dos animais para as diversas características ainda melhores, ainda mais acuradas, permitindo que essa escolha, a seleção dos animais, machos e fêmeas, que vão ser usados na reprodução, seja mais fidedigna, mais correta. E assim, a gente conseguiu, e isso vem sendo mostrado, não só no Brasil, mas no mundo, acelerar o progresso genético. Isso, a gente no Brasil, principalmente gado de corte, ainda está recente no uso dessas informações. Pensando em gado de corte, ainda é difícil você ver o impacto real disso, apesar que já é possível ver alguma coisa. Mas você vê isso em gado de leite, por exemplo, no holandês, já tem, que tem aí 10, 15 anos de uso já intensivo, é muito claro como que mudou a curva de ganho genético nessa população. O próprio Angus também já tem, Angus americano já tem isso, mostra-se, olha, a gente vinha numa velocidade até tal época, quando a genômica passa a fazer parte do processo, a gente consegue acelerar. Por quê? E conseguimos ter avaliações mais acuradas, principalmente de animais jovens, e aí isso é potencializado, a gente passa a usar mais dentro dos programas de melhoramento. Bom, o nosso foco aqui são novos fenótipos. Fenótipo é tudo que a gente consegue medir no animal, e nesse sentido, buscando novas características que a gente pode vir a inserir na avaliação genética e transformar isso e ter isso disponível em DEP. Você sempre fala sobre a diferença entre uma inovação, de fato, que pode trazer benefício para o criador, e a diferença entre uma inovação, de fato, com novidade, que sempre aparece e que necessariamente pode não significar nada. O nosso público, o nosso mercado, principalmente, anseia muito por novidades, mas o que vale realmente são as inovações. Então, qual que é o senso crítico que o selecionador deve ter, que o criador deve ter, para não cair em armadilhas como essa, confundir uma inovação verdadeira com novidades? Perfeito, Mauro. E isso aí é um assunto que a gente, você sabe, dentro do programa Embrapa Plus, a gente discute bastante, porque é uma situação que, principalmente nós que estamos na coordenação, na gestão, tem que estar sempre pensando, porque há sempre essa cobrança e uma necessidade dentro do nosso mercado para que a gente consiga trazer novidades, está trazendo algo a mais para os nossos clientes, para os nossos criadores, para os nossos técnicos, e aí exige um senso de responsabilidade e de seriedade muito grande em não embarcar na lógica da novidade pela novidade em si.
né? Simplesmente, olha, nós precisamos trazer algo novo para o pessoal e vou colocar isso aí, mas sem ter clareza do que aquilo efetivamente vai contribuir para o selecionador, para o produtor de gado de corte, para o nosso técnico que está junto com esses criadores lá nas fazendas. O grande segredo, e eu comentei isso lá em Uberaba, é o seguinte: primeiro, tem muita clareza dos objetivos de seleção que você está buscando, né, do que você quer dentro do processo de seleção, de quais as características que eu preciso melhorar, o que eu preciso estar avançando, o que eu já consigo trabalhar bem e o que me falta melhorar. E isso a gente consegue com algo que foge um pouco do melhoramento genético em si. E aí eu chamei muita atenção para isso também, da necessidade do selecionador, do técnico de melhoramento, ou seja, todos que estão envolvidos, entender o seguinte: eu preciso estar muito ligado, muito antenado à cadeia produtiva da carne bovina, mas mais especificamente a como funcionam os sistemas de produção de carne bovina que a gente tem e que eu pretendo atender com aquela genética que eu estou buscando melhorar, que eu estou produzindo. Porque dessa forma eu consigo estar buscando novos critérios de seleção, novas características que, de fato, vão trazer um impacto econômico, né, num primeiro momento, aumentar a lucratividade, seja pela uma melhoria de uma eficiência, onde eu consigo produzir mais gastando menos, ou, por exemplo, melhorando qualidade, né, e aí eu consigo agregar valor, e aí consigo um mercado diferenciado, consigo abrir mercados. Então, isso é muito importante. Então, acho que o grande segredo é pensar: chegou alguma coisa nova, espera aí, isso aqui está alinhado efetivamente à cadeia produtiva, comercial, pé no chão, o chão de fábrica, o chão do curral, igual a gente gosta de falar. Esse é o primeiro ponto. Depois, ver como que isso efetivamente pode ser inserido na minha realidade, né, na realidade do que eu trabalho. Porque muitas coisas são lindas de serem ditas e até apresentadas num slide, numa palestra. Mas daquilo, efetivamente, passar a fazer parte do processo de seleção, né, que a gente tanto fala dentro do GenePlus, dentro das fazendas, isso é distante. Então, acho que é por aí. Você tem que ter muita clareza do que vale, do que você precisa melhorar, e também do que é operacionalmente viável dentro da sua atividade. Você já pontuou a inclusão da genômica como um dos grandes avanços que a gente teve do início das avaliações genéticas para cá. Como é que a genômica pode ajudar a viabilizar a introdução de novas características que sejam de fato de interesse econômico? Ela tem esse poder, ela tem essa condição de ajudar a introdução de características que a gente sabe o número de medidas, de observações delas vai ser infinitamente inferior ao número de observações que a gente já tem para as outras características que a gente já trabalha há bastante tempo, peso de desmama, peso sobre ano, enfim. A genômica consegue fazer isso e como é que ela faz isso? Certo, Mauri. Na verdade, esse eu apontaria como um dos principais ganhos, benefícios que a inserção das informações genômicas traz para o processo de melhoramento genético de gado de corte e de outras espécies. Porque não há milagre nesse nosso negócio. Para você conseguir ter informações genéticas, conseguir chegar em estimativas dos animais, machos e fêmeas, que eu vou selecionar e depois acasalar, eu tenho que ter dados sobre aqueles animais. Preciso ter coleta de fenótipos, eu preciso ter aquilo feito ao longo do tempo, e quanto mais dados eu tenho bem coletados, melhores vão ser as informações, as DEPs, os resultados que eu vou obter. Isso não muda, independente da metodologia estatística, do computador que eu uso. Eu preciso ter isso. E é igual você já colocou. Onde que a genômica ela mais colabora dentro desse processo? Ela consegue maximizar, ou, de outra forma, fazer com que a gente consiga, com um número relativamente menor de informações, de dados, de fenótipos de uma característica, conseguir ter DEPs, predições de méritos genéticos dos animais, com uma acurácia, com uma confiabilidade maior, comparativamente a quando eu não
tem o uso dessa genômica, dessa informação. E aí isso se encaixa muito nesses novos fenótipos, que ou estou começando agora a coletar, então, naturalmente, eu não tenho uma base histórica, né, que eu posso, olha, eu uso já, tem décadas que vários criadores coletam aquela informação. Não existe, estou começando agora. Então, até eu construir uma base de dados grande, comparável àqueles fenótipos tradicionais, como pesa de mama, por exemplo, vai demorar. Então, a genômica ajuda o quê? Eu conseguir, num tempo menor, já conseguir gerar uma informação melhor para a seleção daquela característica, por ela aumentar essa acurácia que a gente tem na DEP. E aí eu ainda complemento. Você tem, então, essa questão do tempo. Agora, tem um outro aspecto. Tem fenótipos, e principalmente alguns novos, que a gente vem colocando e vem se inserindo, né, dentro dos programas de melhoramento, eles são difíceis ou caros de serem medidos em escala, em grande escala, em larga escala, ser coletados dentro da grande maioria das fazendas, como, por exemplo, vou usar aqui um que a gente fala muito e tem sido falado nos últimos tempos, que é o fenótipo para eficiência alimentar. Né, que para eu ter um fenótipo de eficiência alimentar, por exemplo, uma medida de consumo alimentar residual, o famoso CAR, eu preciso ter uma coleta individual de consumo alimentar do animal. E isso hoje eu consigo usando coxos automáticos, que tem um custo alto, que precisa ali do investimento de uma infraestrutura para eu conseguir medir esse tipo de coisa dos animais. Então, é um tipo de característica que, por mais que eu possa esperar alguns anos coletando dados, a coleta desse fenótipo não vai se equiparar, por exemplo, a coleta de um pesa de mama, que eu consigo coletar na grande maioria das fazendas, porque todas têm uma balança, um peso sobre ano, um perímetro escrotal que basta uma fita, né? Então, para essas características, esses fenótipos novos, que eu tenho uma maior dificuldade, eu já vou conseguir trabalhar só com uma parte da população fenotipada, isso tem um grande ganho. E aí, claro, eu usei eficiência alimentar, mas hoje a gente já se beneficia disso. Por exemplo, com as medidas de ultrassonografia de carcaça. Uhum. Né? Porque, por mais que seja bem mais tranquilo medir a área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, do que uma conversão, uma eficiência alimentar, mas ainda é limitado ao número, se a gente pegar todo o grupo de criadores, ele é bem menor, e a gente se beneficia disso. Né? Então, esses são alguns ganhos que a gente tem que estar lembrando e que a genômica ajuda demais. Então, é uma dobradinha de muito sucesso. Genômica com fenótipos novos, desde que, claro, eu prefiro até usar fenótipos inovadores, fenótipos, novas características que vão ser inseridas dentro do processo de seleção e trazer um benefício. Não simplesmente um novo fenótipo para ficar bonito, né? E a gente sair soltando fogos de artifício, falando que estamos fazendo agora uma revolução, quando, na verdade, aquilo não agrega efetivamente nada no negócio, nem para a sustentabilidade da cadeia produtiva. Então, vamos pensar então nos fenótipos, e você mostrou algo que eu achei muito interessante na sua apresentação, que é falando exatamente isso, sobre as boas práticas sobre o fenótipo, ou boas práticas sobre os fenótipos. E você pontuou 3 itens: o óbvio, o básico e o terceiro, o essencial. Isso sobre os fenótipos, isso sobre boas práticas sobre fenótipos. Então, eu queria que, por favor, você explicasse para quem está nos ouvindo no que consiste essas boas práticas, como é que essa divisão entre o óbvio, o básico e o essencial pode ajudar o criador a definir e a saber se aquele novo fenótipo ou se aquele fenótipo que já existe é algo que interessa ou não para ele. Perfeito, Mauri. Eu trouxe essa abordagem porque seria muito cômodo simplesmente chegar falando, tem esse fenótipo, aquele, e aquilo cria ali toda uma empolgação para as pessoas que estão ouvindo, e quanto mais diferente, mais novo, né, ainda mais. Mas
faz parte da nossa missão dentro do programa Embrapa Gene Plus, dentro da Embrapa, a gente, olha, estamos aqui trabalhando para trazer coisa nova, para melhorar o processo seletivo, mas também trazer conhecimento, melhorar a capacidade dos nossos criadores, dos nossos técnicos de tomar decisão. E aí, eu, de forma livre, tomei essa liberdade dentro dessas boas práticas, de falar do óbvio, do básico e do essencial. O que eu chamei de óbvio? O óbvio é o seguinte: um novo fenótipo, uma nova característica. O que ela precisa ter, e que é óbvio, né? Ela precisa ter uma direta contribuição para o alcance do objetivo de seleção que eu tenho ali naquele rebanho, naquela raça, naquela população. Não faz sentido algum eu pensar em fazer uma nova característica, em medir, em fazer investimento em tecnologias que vão me permitir ter um novo fenótipo, uma nova característica, e aquela característica não me ajudar em nada com o meu objetivo, em tornar o meu rebanho, aquela população de animais, mais produtiva, mais eficiente, mais sustentável. Isso é um primeiro ponto. Um outro ponto óbvio também além de ser alinhado ao alcance, ao objetivo de seleção, ser algo que seja viável de ser mensurado, de que seja operacionalmente viável dentro das fazendas ou dentro de centrais, né, de avaliação de animais. Porque também não adianta eu tirar da minha cabeça algo que até faça sentido do ponto de vista do objetivo de seleção, mas que seja inviável, não seja operacional, não seja real para ser inserido dentro de um processo, dentro de um programa de melhoramento. Então, isso é o óbvio que eu chamei. Quer dizer, sem isso aí não dá para a gente seguir. Após isso, o que eu chamo do básico? Passado óbvio, por exemplo, olha, conseguimos, superamos a parte do óbvio. O que é o básico? Olha, agora eu preciso conseguir que essa mensuração, que a tomada dessa medida, ela seja feita de forma correta, dentro de um processo estruturado, dentro de um programa de melhoramento genético. Que não seja uma coleta de dados avulsa, desconectada de todo um planejamento que está dentro de um programa de melhoramento, dentro de um processo de seleção. Porque senão aquilo fica desconectado. Eu tenho todo o processo, características que eu estou trabalhando aqui no meu projeto. E aí eu começo a coletar uma característica de forma avulsa e que não respeita as premissas que eu venho trabalhando dentro do programa. Isso também vai ser inútil. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer uso dessas informações dentro do processo de avaliação genética para gerar informações confiáveis para tomar de decisão. Então, aí o básico é essa mensuração estruturada, e aí vem no básico, que a gente tem dentro dos programas de melhoramento, que é você fazer essa coleta dentro de uma fase, dentro de uma idade adequada, né, que casa dentro dos processos que já vêm sendo utilizados, e, sobretudo, que essa coleta seja feita dentro dos grupos de manejo, dentro das fazendas, que vão dar base para a formação dos grupos de contemporâneos, que são básicos para que o processo de avaliação genética, com genômico ou não, sejam robustos, sejam corretos. É a forma que a gente consegue separar o que é genético e o que é não genético. Então, isso é o básico. Passou o óbvio, o básico, coletar bem, coletar dentro da estrutura de melhoramento. E que seria o essencial? Né? Depois, o que vem aqui o essencial após isso? Não adianta também esse óbvio e o básico serem feitos se eu não vejo o seguinte: essa nova característica, esse novo fenótipo, qual é o potencial de resposta à seleção genética dessa característica? E isso eu consigo usar aqui um palavrão, né, o Mauri, técnico, a herdabilidade da característica que me dá isso. Quer dizer, a herdabilidade me dá uma medida de o quanto que eu posso esperar, que eu consigo ter de resposta à seleção genética por uma característica. Se eu pego uma característica que eu tenho uma herdabilidade muito baixa, ou quase zero, quer dizer, o que isso me indica? Que é uma característica que pode ser muito alinhada ao meu objetivo de seleção, que eu consigo coletar ela dentro da fazenda de forma estruturada, mas a resposta à seleção, o que eu vou conseguir mudar geneticamente o meu rebanho naquela característica é muito pequeno, vai levar muito tempo. Então,
talvez isso não seja viável, a depender, claro, do potencial, do quanto que essa característica pode impactar no processo como um todo. E ainda, fundamental, além desse potencial de resposta à seleção, que eu preciso conhecer... Oi? Por favor, a depender da dificuldade de coleta dessa característica, porque se for uma informação adicional que você consegue coletar sem problema nenhum, tudo bem, dentro do processo que já existe, ok, mas talvez ela seja cara, difícil de coletar, difícil de avaliar, precisa de um ponto específico dentro do processo de coleta, e no final das contas a resposta à seleção para ela ainda é baixa. É isso, né? Exatamente, perfeitamente. É o todo, né? Eu até fiz essa divisão igual nós estamos falando aqui, o óbvio, o básico, o essencial, mas na verdade isso deve ser visto, né, de forma conjunta. E ainda se soma isso a questão do seguinte: eu preciso saber como essa nova característica, esse novo fenótipo, ele se associa geneticamente, ele se relaciona com outros fenótipos que eu já vim trabalhando, com outros critérios de seleção que eu venho adotando. E aí vem um outro termo técnico que a gente usa para isso, que é a correlação genética, que ela me mostra como duas características elas se relacionam geneticamente. E isso é importantíssimo, por quê? Porque eu preciso saber como que esse novo fenótipo, se eu passar a adotá-lo no meu processo de seleção, como isso vai influenciar, como isso vai afetar as outras características que eu já estou trabalhando. A gente brinca, né? A história do melhorista tem que ter um olho no gato, um olho no peixe, né? Porque não adianta também, olha, trouxe uma nova característica, nossa, sensacional, mas aí ela tem uma associação complicada com outras características que são importantes no meu processo. Então eu preciso ter cuidado e saber como então eu vou inserir ela dentro do processo, porque senão, em vez de trazer uma melhoria, eu estou trazendo eu vou estar piorando o meu processo de melhoramento, e isso não é interessante. Então, eu preciso conhecer essas associações para ver como eu posso trabalhar isso dentro do processo de melhoramento. E digo mais, Maurício, aproveitando que você até disse sobre facilidade de coleta ou não, o custo que isso tem. Conhecendo as correlações, a associação entre as características, a gente pode entender o seguinte: olha, essa característica aqui é interessante demais, tem alinhamento com o objetivo de seleção, ela vai ter uma resposta até interessante, eu consigo coletar, mas ela é mais difícil, ela tem um desafio, e ela tem uma correlação, uma associação alta com uma outra característica que eu já coleto, que é mais fácil, que é mais operacional de eu fazer dentro da fazenda, que eu vou conseguir ter um número de fenótipos muito maior do que essa nova que eu estou prevendo. E aí, pode ser que é mais interessante, é mais estratégico eu manter a tradicional que me atende, porque no todo ela traz um benefício maior para o processo. Enfim, são todas questões que o melhorista, o selecionador, o técnico que está junto, nós todos precisamos estar pensando para estar inserindo uma nova característica dentro de um programa de melhoramento. Um exemplo, você acabou de mencionar as características que são, na verdade, indicadoras, né, que são utilizadas, que são selecionadas, mas pensando às vezes nelas, mas também mirando em outras. Um exemplo disso, por exemplo, é o perímetro escrotal sobreano, que é uma característica indicadora também de precocidade na fêmea, e funcionou assim e tem funcionado por muito tempo. Eu queria voltar um pouco nessa questão das correlações entre as características, e você abordou esse tema também lá na Expogenética. Você já mencionou, a gente sabe que cada característica na seleção, ela normalmente ela está relacionada com as outras, já presentes no processo. Essa relação com as outras características, ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser de menor escala, pode ser de média escala, ou pode ser de grande impacto de uma em relação à outra. Você usou o termo, a seleção para determinada característica pode causar efeitos colaterais. Efeitos colaterais são efeitos que a gente não gostaria de que tivessem aparecendo no processo de seleção.
Como é que faz para a gente sair dessa cilada? Como é que o GenePlus cuida disso dentro do programa para as características que já existem, porque a correlação entre elas já existe e às vezes ela é favorável ou é desfavorável, e também para as novas características. Certo. Bem, Mauri, assim, a gente até já fez um podcast quase que discutindo essa questão, né? Quando você tem a seleção para múltiplas características e aí Uhum, você tem antagonismos genéticos entre elas, e aí a gente o nosso podcast sobre índices de seleção. E aí, essa é a forma como o programa Embrapa Gene Plus é a primeira forma, dentro de várias estratégias, é a primeira forma que a gente entra lidando com essa questão, né? Onde eu entendo que o meu objetivo de seleção, para eu atingir, eu preciso trabalhar com várias características, e que essas características têm algumas delas que têm um antagonismo entre elas. E que, portanto, na hora que eu avanço na seleção para alguma, eu posso estar perdendo em outra. Os índices de seleção, e no caso a gente tem um índice de qualificação genética, que é um índice classificatório que a gente usa para quê? Para, em um único número, em um único valor, combinar diversas características para que a gente consiga ter esse equilíbrio, para que a gente vá levando a população avançando nas várias características de interesse, de uhum, forma que você vai contrabalanceando esse antagonismo entre as características. Aliás, esses índices eles são muito importantes justamente quando você tem características que têm esse antagonismo. Né? Quando você tem características que são não há associação entre elas, o índice você não precisa trabalhar com índice, porque você não tem essa influência. O índice ajuda muito nisso. E é assim que a gente faz. A gente, claro, que também a gente soma esse processo, características que, por exemplo, hoje dentro do Gene Plus a gente não tem DEPs, e aí você traz características, por exemplo, ligadas à funcionalidade, né, onde a gente vê que, por exemplo, um avanço em algumas características de peso, desempenho, a gente pode ter problemas ligados a aprumos, a funcionalidade dos animais. Você traz isso também como um critério importante de seleção, e a gente faz isso no Gene Plus. Então, não uhum, adianta ser um índice extraordinário, a gente também precisa desse animal trazer esses outros aspectos, que aí não é uma DEP, mas é um olho, a avaliação, é o técnico bem treinado, é o criador. Então, isso é um outro jeito que a gente se cerca. A gente também, isso é falar do básico, a gente usa um índice, mas mais importante do que o índice é um primeiro ponto. Depois que eu ainda olho o animal em si, dentro das características que eu tenho DEP, eu ainda olho a régua de DEP desse animal e busco, ao longo do processo de seleção, estar buscando animais que sejam equilibrados para essa régua de DEP. Ou seja, conseguir animais que tenham um ganho e que avancem nas diversas características importantes, saindo fora daqueles extremos. Né? Talvez tenha um animal que até consegue um índice muito alto, porque ele estoura em uma, duas, três características que está no índice, mas ele é uhum. péssimo em outras características que são importantíssimas. E você consegue ver isso pela régua de DEP. Você, olha, esse animal aqui, ele tem um índice legal, mas ele não, a régua de DEP dele não me atende. Ou ele até tem um índice bom, tem uma régua de DEP interessante, mas eu olhei ele no curral, ele não traz a parte de funcionalidade, por exemplo, de adaptação, que é fundamental. Não vai adiantar nada eu seguir com aquele animal. Ele está fora do processo. E ainda, por final, na hora dos acasalamentos, e aí até aqui eu falei de seleção, na hora do acasalamento, quer dizer, eu já decidi quais são os machos e as fêmeas que eu vou usar, quer dizer, já selecionei. Como eu vou combiná-los para gerar a próxima geração? A gente também, Amaury, a gente tem tecnologias, ferramentas que a gente vem aprimorando ano após ano para buscar otimizar esses acasalamentos, tanto em termos de ter uma configuração de régua de DEP interessante e conseguir balanceando esses antagonismos, né? Como também para estar controlando a parte de consanguinidade, para estar ajustando isso também. Enfim, tem uma vasta. Isso, na verdade, o trabalho que a gente faz, né? Todo o processo de assessoramento genético que o programa Embrapa Gene Plus traz, talvez onde a coisa mais faz diferença é quando a gente tem que lidar com a seleção para múltiplas características, e essas características elas têm um antagonismo entre elas.
em alguns momentos. Para quem está nos ouvindo ainda em tempo hábil para isso, de 16 a 18 de outubro, nós vamos ter o curso aqui na Embrapa Gado de Corte, programa Embrapa Gene Plus, sobre melhoramento genético, onde tudo isso que a gente falou aqui até agora e muito mais coisas vão ser abordadas. Então, aproveito aí o gancho, Gilberto, para convidar todos que estão nos ouvindo para vir para Campo Grande, para fazer esse curso, 16 a 18 de outubro, na Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quiser saber mais, é só entrar em geneplus.com.br, programação completa, valor de investimento, tudo isso está lá. Gilberto, agora sim, sobre novos fenótipos, novas características. Você mencionou algumas características que pode ser que em breve estejam disponíveis para o selecionador. Fala um pouco sobre elas. Eu me lembro de você ter falado sobre fertilidade de touros em ETF, sobre perda embrionária, sobre medidas alternativas de stability. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exato, Mauri. Eu dividi, né? E aqui acho que a gente pode também tratar dessa forma. Olha, novos fenótipos. Eu trouxe assim novos fenótipos para hoje e novos fenótipos para amanhã, né? Os novos fenótipos já do presente e do futuro. Ou sabe-se lá quando, se Deus quiser. Ou assim que vier. Exatamente. E aí, o que eu coloquei, e é claro que a gente poderia destacar outros, mas eu destaquei para o hoje, para o presente, esses que você colocou, e aqui eu vou trazer um pouco sobre eles. A primeira questão hoje, que é uma demanda que a gente vive, é novos fenótipos ligados à parte de fertilidade de touros em ETF. Quem tem um pouco aí de experiência, que está vivendo o mercado de sêmen no Brasil, por exemplo, né, em gado de corte, sabe que hoje, talvez o principal critério usado numa escolha de qual touro você vai utilizar, de qualquer raça, principalmente em protocolos de ETF, você vai olhar o quanto que aquele touro ele entrega, ele responde em taxa de prenhez nos protocolos. Né? Isso vem ganhando muita força, é natural que seja, porque o produtor que está ali, que está fazendo um investimento, não apenas no sêmen, mas todo o protocolo, na mão de obra que é usada para fazer o protocolo de inseminação artificial, e principalmente de ter um resultado com bezerros de qualidade lá no final, se ter essa taxa de prenhez, ela é muito importante. E não é à toa que hoje todas as centrais de inseminação no Brasil têm índices, né, que avaliam os touros para prenhez em ETF. Agora, qual que é o grande... E a gente vem trabalhando nisso já aqui na Embrapa, tem pesquisas capitaneadas pelo colega Héricles Nogueira, que é pesquisador da área de reprodução, junto com os doutores Ivan, doutor Fábio Toral, doutor Roberto, os colegas nossos na Embrapa e programa Embrapa Gene Plus, para o quê? Conseguir trazer esses fenótipos com avaliação genética genômica, né, que não sejam apenas índices fenotípicos, que são o que a gente tem hoje, mas trazer isso com DEPs, para que, de fato, isso possa ser utilizado dentro do processo de seleção, da forma como outras características são feitas. E dentro dessa linha ainda tem a questão de perdas embrionárias, né, que acaba também tem se mostrado um local de perda que você tem dentro do processo seu reprodutivo, e que você quer o quê? Você fazer uma inseminação e você ter o maior número de bezerros nascidos e, claro, depois desmamados. Perda embrionária responde para uma parte importante, e conseguir ter algo que diz assim, olha, esses machos e essas fêmeas, quais vão me dar, quais são animais que geneticamente são mais interessantes para características como a fertilidade em protocolo de ETF e mesmo menor perda embrionária. Ô, Maurício, o que você ia perguntar? Então vamos pegar a sua divisão entre óbvio, básico e essencial, e vamos fazer um exercício aqui sobre essas características. Primeiro, fertilidade de touros em ETF.
O Isso. óbvio, nesse caso, seria: isso tem interesse econômico para a cadeia produtiva? Eu acho que sim. Uhum. Você acabou de mencionar as razões para isso. Ok, então, o básico, qual que seria? Dá para medir? Tem essa informação? Dá para medir essa característica? Você também mencionou, tem os programas de ATF, as centrais têm esse conjunto de informações, a gente está elaborando e formatando o banco de dados sobre isso também com as informações dos touros ATJ. É uma informação que sim é possível de ser coletado. Hum. Vamos para o essencial, então, que é o que está faltando. Isso. Tem um componente genético nisso? Isso é transmissível? O que você pode falar sobre isso? Isso, até a forma como eu apresentei, foi pesquisa de andamento, né? Isso eu falo os fenótipos do futuro, mas pensando Uhum. coisas mais para hoje, porque a gente já está estudando, né? Hoje a gente está com um projeto de pesquisa na Embrapa, justamente para estudar essa parte que você falou, porque os dois primeiros pontos você já disse aí, ó, é Tá. importante, É. temos bancos de dados, né, que as centrais, inclusive, são grandes parceiras e colaboradores, Uhum. mas estamos avançando nisso agora. A grande Os maioria dos resultados touros, a grande maioria dos touros em central está genotipado, são então então é genotipados, mais um isso, ponto positivo sobre isso. Ok. isso. Olha, ainda não temos resultados, Maurício, sobre a parte de fertilidade de touros em ETF. Isso está em análise, eu não tenho nenhum resultado ainda. Sobre perdas embrionárias, algumas análises preliminares já foram feitas aqui na Embrapa, indicando que há sim potencial de resposta à seleção, porém, ele é baixo, como era se esperado por ser características reprodutivas que tendem a ter herdabilidades baixas. As herdabilidades estimadas ficaram em torno de 0,10, 0,12, que são baixas, e aí entra naquilo que a gente já discutiu. Tá, ok, a característica é muito importante, eu consigo medir, a herdabilidade dela não é alta, no entanto, qual é a relevância dela dentro do processo seletivo? Né? Ela tem impacto dentro da cadeia produtiva grande? Muitas vezes a gente, apesar da herdabilidade ser baixa, a gente não, ela vale a pena, porque a herdabilidade vai nos dizer o seguinte: eu consigo fazer uma mudança genética naquele rebanho, naquela característica. No entanto, isso vai demorar. Mas sendo algo importante, né, Mauri, a gente consegue pensar assim, não, vale a pena, vamos trabalhar. É óbvio que muitas as melhorias de curto prazo vão vir com ações de manejo, né, ações não genéticas, vamos dizer, mas a sinalização que existe sim essa variabilidade que dá para ser explorado, o que eu acredito que a gente deva encontrar também na fertilidade de touros, pelos Uhum. resultados que a gente tem em fenotipos, mas eu não saberia, não poderia falar nada porque a gente não tem resultados nossos ainda para divulgar. Só para quem está nos ouvindo entender um pouco, Gilberto, a herdabilidade ela varia de 0 a 1. Então, você mencionou Sim, que a herdabilidade para perda embrionária está por volta de 10, 0,10 pelos dados que a gente já tem analisados. Se a isso, herdabilidade, se a herdabilidade para uma característica é zero, significa que as diferenças que a gente está observando ali entre os animais são totalmente devidas a efeito ambiental. Não tem isso, componente genético ali. Se a herdabilidade de uma característica é 1, o que não existe, mas enfim, significa que as diferenças que a gente está observando entre os animais, nesse caso, por exemplo, touros de maior fertilidade em ATF ou menos fertilidade em ATF, seria totalmente devida a efeitos genéticos. Ou seja, isso, uma herdabilidade de 0,10 está dizendo para a gente que, para essa característica, perda embrionária, a gente tem um efeito enorme ambiental e um efeito pequeno genético nas diferenças entre os animais. isso. Então, só para pontuar e para esclarecer para quem está nos ouvindo e começar a desmembrar e desmistificar um pouco esses conceitos. O que Perfeito, mais? Maria. Agora, eu ainda É, adicionaria uma coisa nesse sentido, só para contextualizar. Dentro do melhoramento genético de gado de corte,
A grande maioria das características que a gente trabalha, pesos, medidas de carcaça, a herdabilidade fica em torno de 0,20, 0,25, tá? 0,30. Esse é a média seria aí. Então, apenas para que talvez alguém ouça e fale, então é 0,10 e tem característica de 0,7, 0,8. Em gado de corte, as características que a gente trabalha não atingem esses níveis, o valor aí está na faixa de 0,20, 0,30 na maioria delas, sendo que aquelas ligadas à reprodução costumam ficar abaixo aí do 0,20, 0,15, como acabou acontecendo com essa perda embrionária, que é o caso também de idade ao primeiro parto, de stayability, por exemplo. Não, e é muito bom você dizer isso, Gilberto, até para que a gente realmente dê o devido valor para a avaliação genética, porque a avaliação genética consegue enxergar de fato as diferenças genéticas entre os animais. Porque muitas vezes o criador se entusiasma com o animal que ele está vendo ali, dentro dos grupos contemporâneos, o animal se destaca bastante, mas como você já disse, para a grande maioria das características, praticamente 70% das diferenças entre os animais que a gente está observando no olho são devidas a fatores ambientais e não genéticos. Então, daí a importância, de fato, da avaliação genética e da seleção pela avaliação genética. Além de fertilidade de touros e perda embrionária, mais algum ponto que pode vir em pouco tempo para avaliação genética? Sim, eu destaquei ainda a questão da stayability, que é a habilidade de permanência de uma vaca no rebanho, que tem a ver com longevidade dessa vaca, mas, em outras palavras, essa longevidade, qual é a definição, Mauri, hoje de stayability que a gente usa no programa Embrapa Gene Plus, na BCZ, enfim, os principais programas de melhoramento. A vaca ela é tida como positiva para o fenótipo de stayability se ela teve 3 filhos até 76 meses de idade dentro da fazenda. Tá? Então, ela é positiva. Se ela não conseguiu isso, ela é 0. E, claro, animais que ainda não atingiram 76 meses de idade, uma vaca ela não tem fenótipo para stayability. Tá aí, inclusive, um dos limitantes que a gente tem. Só que uma vaca, e aí antes de entrar na questão que é propriamente dita, uma vaca para ela ficar até os 76 meses de idade na fazenda e ter 3 crias, a gente sabe que isso envolve ser uma vaca que tem uma boa fertilidade, uma vaca que é uma boa mãe, porque significa que ela está desmamando bem os seus bezerros ao longo daqueles anos e não foi descartada, por exemplo, por ser uma vaca, uma mamãe, como, por exemplo, é uma recomendação do programa Embrapa Gene Plus, né? Não é apenas ser infértil, mas também aquelas vacas que não desmamam bem, que não criam bem seu bezerro, está fora. Então, isso acaba mostrando que uma vaca, a stayability, ela tem esse poder de, é longevidade. Não, longevidade, ela mostra uma vaca que é fértil, que é uma boa mãe, que provavelmente pariu também mais cedo, que senão ela não conseguiria ter aquelas 3 crias. E outra coisa, uma vaca adaptada àquele sistema de produção, e senão também ela não conseguiria fazer tudo isso. Agora, qual que é o problema dessa característica, Mauro? Como eu já falei aqui, se você tem o fenótipo, você fala assim, essa vaca eu consegui medir ela para stayability, ela tem que ter chegado aos 76 meses de idade. Isso é muito, né? Então, o que a gente já tem estudos feitos e que aí essa é uma característica que eu acho que a gente conseguiria, e espero muito que a gente consiga, num curto espaço de tempo, melhorar, porque temos estudos que mostram que a gente consegue medir essa stayability com menos tempo de vida da vaca. Né? Em vez de esperar, olha, ela precisa ter 3 crias com 76 meses de idade, eu posso conseguir, por exemplo, criar uma medida onde essa vaca, não, ela vai ter 3 crias, mas até com 52 meses de idade, por exemplo, ou 2 crias até menos tempo de idade, por exemplo, 48 meses de idade, dando exemplos aqui de estudos que a gente vem fazendo e que já estão publicados. Qual que é o grande ganho disso? É você conseguir ter um fenótipo válido para aquele animal, para a stayability, em menor tempo, perfeito? E isso é importante dentro do processo de avaliação para essa característica.
Já caminhando para o nosso final, Gilberto, nós já estamos com quase 50 minutos de gravação. Você mencionou essas características que são para um futuro próximo. Para um futuro distante, o que está sendo pesquisado, o que está sendo avaliado dentro do programa? Exato. Eu ainda acrescentaria, Mauri, assim, mas já é uma realidade também a parte de eficiência alimentar, né? Você me perdoe, eu acabei me empolgando aqui com a stayability, né? Eu acho, então, essa fertilidade em ETF, stayability, eficiência alimentar já é realidade dentro do programa Embrapa Gene Plus. A gente já tem DEPs para consumo alimentar residual no Nelore, no Cenepol. Isso já é uma realidade em outras raças bovinas de corte no mundo. O gado de leite também vem avançando, aves e suínos isso já acontece. A gente, claro, precisa coletar mais fenótipos, entender melhor a característica, mas certamente é algo muito importante, principalmente pensando em intensificação de sistemas de produção que a gente tem. O que eu colocaria para mais o futuro? Oi? Aproveitando isso, até eu bati um papo com o Fábio Toral em um podcast desses que a gente já gravou, eu não me lembro exatamente qual, mas falando exatamente sobre a eficiência alimentar. Hoje a avaliação já é uma realidade, a gente já tem a DEP para consumo alimentar residual, mas como você disse, e só para deixar isso claro, ou deixar mais claro, a evolução nesse ponto está em, de fato, entender qual seria a melhor forma de tratar e de selecionar para a eficiência alimentar, buscando animais de fato mais eficientes e produtivos. Hoje a característica que a gente tem de eleição para isso é o CAR, mas isso continua sendo avaliado, continua sendo analisado, e a gente continua evoluindo nesse sentido também sobre eficiência alimentar. O CAR é um indicativo, é uma característica indicativa de maior ou menor eficiência alimentar. A gente já coleta o fenótipo, porque na verdade o que a gente coleta é consumo de matéria seca e o ganho, o peso e o ganho de peso dos animais. E o CAR é uma composição disso. O estudo está em saber se de fato o CAR é a melhor medida para estimar essa eficiência, e se não é, qual seria, né, Gilberto? Agora, fala aí das que vão vir para o futuro. Exato, é isso aí, Maria. Esse é o ônus de novos fenótipos, né? A gente está conhecendo, é novo, a gente não tem base de dados robustas, então, como você falou, a gente vai construindo e vai melhorando, vai evoluindo, é o caso da eficiência alimentar, e eu acho algo absolutamente natural que assim seja. Agora, antes de passar para a próxima, a gente não é porque a gente ainda não tem algo perfeito que a gente não tem que avançar, e é isso que a gente vem fazendo, vem trabalhando e vai aperfeiçoar ao longo do tempo. O que eu destaquei como o futuro, e algo que hoje ainda está muito ainda na pesquisa, mas já tem isso no mundo sendo feito, nós também temos trabalhado, são fenótipos ligados à parte, principalmente de sustentabilidade ambiental, né, na vertente ambiental da palavra, e também sobre a adaptação dos animais no novo mundo, nas novas condições de produção. E aí, o que eu destaquei dentro, que a gente poderia também abordar uma série de outros fenótipos, mas eu chamei atenção para a lógica de a gente produzir mais carne com menos metano. Metano é um dos gases de efeito estufa, né, e que, portanto, vem sendo estudado como poderia ser usada a seleção genética, o melhoramento genético, para a gente conseguir obter animais que produzem mais carne ou mais leite, porque isso também tem muita pesquisa em gado de leite, mas com animais que sejam, que produzam menos metano, e dessa forma a gente conseguir diminuir o impacto da atividade pecuária nesse processo aí de aquecimento global, né, que os gases de efeito estufa estão relacionados. O que a gente tem hoje, e que são bancos de dados muito restritos, cai muito naquela linha que eu falei para você, de que são fenótipos de difícil mensuração,
você não consegue avaliar toda a população, os equipamentos que existem são caros, mas o que a gente já tem, e até eu citei um trabalho que foi publicado agora pelo Instituto de Zootecnia, né, liderado pela pesquisadora Maria Eugênia Mercadante, toda a equipe lá do IZ, mostrando que, por exemplo, dentro da raça Nelore, usando, né, informações genômicas, inclusive, é possível, tem uma variabilidade genética importante dentro da raça Nelore para a produção de metano, o que indica que é possível a gente conseguir ter animais que sejam mais produtivos, que ganhem peso, que tenham uma carcaça adequada à reprodução, mas que relativamente emitem menos metano, e isso é uma forma da gente ter animais mais eficientes ambientalmente falando. Um outro aspecto que a gente também tem pesquisado, e principalmente esse ano está um ano que muito propício para falar disso, é a gente conseguir produzir mais carne com menos água. Isso é uma linha de pesquisa que aqui na Embrapa Gado de Corte a gente vem conduzindo já há alguns anos, com alguns estudos iniciais tentando entender se existe variabilidade em bovinos de corte para consumo hídrico, ou seja, tentando entender se tem animais que, por exemplo, vão ganhar o mesmo peso, mas vão conseguir, mas bebendo menos água. A gente já tem publicações, né, científicas nessa linha, apontando que sim, que existe essa variabilidade, que é possível mudar geneticamente as populações de bovinos pela seleção genética em termos de eficiência hídrica. Esses resultados têm sido corroborados por outras pesquisas, e aí eu destaco uma feita nos Estados Unidos, na Universidade do Kansas, que também fez algo similar e encontrou resultados parecidos com os nossos, então, mostrando esse potencial. Nesse caso, o próprio metano e a água, ainda a gente tem uma certa dificuldade de falar com eles dentro do nosso processo de melhoramento. Por quê? Porque hoje ainda não consegue ver o valor econômico disso, né? Mas num ano igual esse que a gente está passando agora, com secas muito fortes, uma escassez muito forte de água, a questão da água passa a fazer mais sentido. Eu até lá em Uberaba, Mauri, dei um exemplo meu. Eu sou um pequeno produtor de gado de corte no interior de Minas, você sabe disso, e eu tive há um mês e meio atrás, vender um lote de animais que estavam numa área que tem o nome de lagoa, e que essa área minha, eu só tenho água, que era essa lagoa, e 2 córregos naturais que passavam nas divisas, e que eu tive que retirar o gado porque eu não tinha mais água para esses animais, sendo que eu sou a 4ª geração de produtores que trabalham nessa área. Então, ali ficando claro quanto que a água, a questão da seca, mas olha, eu tenho uma quantidade de água limitada. Se eu consigo ter animais que consomem menos, isso no somatório do todo pode importar. E foi isso, inclusive, Mauri, essa questão da seca que motivou essas pesquisas nos Estados Unidos. Esse projeto da Universidade do Kansas é um projeto capitaneado pela professora Megan Rolfe, um projeto financiado pelo Ministério da Agricultura americano, de $1 milhão para investigar essa questão do consumo da água em bovinos, porque em razão de secas muito duras nos Estados Unidos. Então, assim, claro, a coisa pensando de médio e longo prazo, mas para a gente entender como isso funciona, e hoje a gente está em pesquisa de andamento aqui na Embrapa, com Nelore, com a avaliação a pasto e em confinamento de água. Eu destacaria esses, são fenótipos assim, talvez contra-intuitivos, que saem fora daquela linha de desempenho ponderal, carcaça, eficiência, precocidade, fertilidade, né, que a gente sempre trabalha e que, claro, são fundamentais, mas que a gente precisa estar avançando para a gente entender melhor. E eu ainda, Mauri, ali naquele momento em Uberaba, fiz menção também a, quem sabe, a gente precisar também trabalhar com a parte de adaptação dos nossos animais às novas condições climáticas. E aí estava em Uberaba, dentro da BCZ, eu trouxe ali a provocação. Será que precisaremos trabalhar dentro do melhoramento da raça Nelore ou das raças zebuínas para a tolerância a frio, por exemplo? Porque aqui em agosto
desse ano, em 2024, na Embrapa Gado de Corte, nós perdemos 20 animais no nosso rebanho Nelore de frio, né? Uma frente fria muito forte, perdemos 20 animais, e aqui no estado do Mato Grosso do Sul, foram dezenas de animais que morreram por frio. Então, assim, novos desafios vão surgindo, além do óbvio, além daquele que a gente sabe que a gente precisa trabalhar. Para quem não sabe, o Gilberto é pecuarista lá em Abaeté, Minas Gerais. E a grande Abaeté, né, Gilberto? A grande Abaeté, isso. Obrigado mais uma vez por ter aceitado, obrigado mais uma vez por conversar e levar o conhecimento para os nossos ouvintes do GPcast. Eu que agradeço, Maurício, espero que tenha valido a pena aí para todos que vão nos acompanhar. Né, uma forma como a gente iniciou aqui, de levar o que foi falado no evento para mais pessoas. Aproveitamos aqui, falamos de vários outros assuntos, e reforçar o convite que você fez para o curso nosso de 16 a 18 de outubro, que vai acontecer presencialmente aqui em Campo Grande, na Embrapa Gado de Corte, onde vários desses temas que a gente trouxe aqui, que nós tivemos de falar de forma muito rápida, vão ser abordados de uma forma mais profunda. Então, aqueles que têm interesse, que trabalham, criadores, técnicos, estudantes, é uma oportunidade, e que aqueles que não possam vir agora já fiquem ligados que, se Deus quiser, todo ano a gente vai estar repetindo, porque assim, né, Maurício, a gente falou aqui, novos fenótipos, novas tecnologias, não podemos parar, né? A gente precisa estar mudando o tempo todo para continuar pertinentes como melhoristas, pertinentes como selecionadores. É isso aí, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você não segue ainda, por favor, siga o programa Embrapa Gene Plus nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Siga o GPcast no Spotify. Se você gostou desse episódio, por favor, encaminhe para os seus amigos, para os seus parentes, para quem você achar que possa interessar. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.